Veja só, galera. Como eu faço então o mapeamento desses dados? Uma vez que a gente já compreendeu como funciona, né, o DARE, então a hora que você bate o olho aqui, você facilmente entende que a gente tem aqui, ó, por exemplo, em estados, uma entidade que possui dois atributos, sigla, nome, certo? Essa entidade tem um relacionamento de 1 para n com cidades. Cidade possui nome, área, população, que também tem um relacionamento de 1 para n com clientes, nome, endereço, sexo e nascimento. A única coisa que faltou aqui para ficar completo esse DARE são as chaves primárias. Concorda comigo? Nenhum tem chave primária aqui. Descreveram o DARE, mas não colocaram as chaves primárias. Então, vamos pensar que existe uma chave primária aqui nesse DARE. Então, imaginando que aqui eu tenho, além de nome e sigla, eu tenho um ID do estado. Além de nome, área e população, eu tenho um ID para a cidade. E além de nome, endereço, sexo e nascimento, eu tenho um código para cliente, tá? Então é como se aqui, ó, eu tivesse um código, aqui eu tivesse outro código, eu vou pôr aqui de roxinho mesmo, e aqui outro código, tá? Outro campo, que seria a nossa chave primária. Tá, entendendo isso, fica fácil o mapeamento relacional. O que é um mapeamento? Vou abrir até aqui um bloco de notas que vai ficar bem fácil de entender. Nada mais é você pegar esse cara aqui e analisar quais campos cada entidade vai ter. Como eu faço isso, professor? Você sempre começa o mapeamento relacional pelos cantos, né, do diagrama. Então, sempre em uma tabela de borda e que de preferência não tenha o N do lado dela. Então, por exemplo, estados, ela não tem o N do lado dela, ela tem o 1. Então eu posso começar o mapeamento por ela. Então aqui, ó, o que é um mapeamento relacional? É eu anotar qual é o nome da minha tabela. Então no caso deste banco seria estados, certo? Esse é o nome da tabela. E quais campos ele vai ter? Levando em consideração que ele teria aqui uma chave primária, então eu teria um ID underline estado, por exemplo, que seria minha chave primária, tá? Eu acho melhor eu abrir o Word porque eu vou ter que grifar e por aqui eu não vou conseguir. Calma aí. Pronto. Então eu teria isso daqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui. E aqui, ó, eu teria indicativo de que isso daqui é a minha chave primária. Professor, tá? Oi? só mais um pouquinho de zoom. Pera aí, só um segundo. Melhorou. Melhorou? Melhorou bem. Então, ó, se eu jogar aqui, ó, o nosso DARE, deixa eu dar um jeito dele ficar aqui do lado e o Word aqui, ó. Se eu fizer assim, analisando esse cara aqui, ó, lembra que eu falei que o que faltou aqui foi uma chave? Veja só, eu defini ID estado e grifei. Então, na verdade, o que o mapeamento relacional é? Eu extrair os dados de cada entidade e colocar em uma linha de texto. Então, aqui eu vou ter ID estado, vírgula, vou ter nome, certo? Vírgula, vou ter sigla. Professor, é só isso? Só isso. Mapeei estados. Lembrando que... Opa, aqui ficou errado, né? Ficou tudo grifado. Deixa eu tirar esse cara daqui. Pronto. A única coisa grifada é o ID estado, que ele é a chave primária. Aí você vai me falar, pô, professor, bacana. Então, primeiro conceito que vocês já sabem é que chave primária ele é um campo que identifica um registro dentro de uma tabela. Ele deve ser único e não nulo. Agora vai entrar o conceito de chave estrangeira para vocês, tá? Lembra que ficou para trás essa chave? O que é a chave estrangeira, na verdade?
ela é uma informação que sai desta tabela e vai para esta outra tabela para estabelecer um elo de ligação entre as entidades. Bom, de que forma isso daqui acontece então? Quando eu tenho N desse lado aqui, a gente fala que essa entidade puxa a chave estrangeira do estados, no caso, né? Então tem um N, puxa a chave estrangeira da outra. Por que que vem essa sigla de puxa a chave? Justamente porque é o campo que vai estabelecer esse elo de ligação. Então eu tenho que levar isso em consideração na hora de fazer o mapeamento. Então, se eu for mapear esse próximo aqui, cidades, eu teria então cidades. Eu teria aqui então, por exemplo, um ID underline cidade, vírgula. Como ela seria chave, eu iria grifar ele aqui, né? Então vamos lá. Deixa eu mandar ignorar aqui para esse vermelhinho aqui não atrapalhar. Então isso daqui seria a minha chave primária. Agora eu teria a nome, por exemplo, vírgula, eu teria área, que são os campos que estão lá descritos, vírgula, e eu teria população. Tá, professor, acabou? Não. Como ela tem aqui o N, aí eu vou trazer a chave primária desse cara daqui. Qual que é a chave primária do estados? A chave primária é o ID estado. Então, o que é a chave estrangeira nessa tabela? ID underline estado. Vocês conseguiram compreender isso ou não? Sacaram essa Sim. Ideia? E, professor, vamos fazer uma comparação, então, rapidinho. Pode falar. Quando eu estou trabalhando com a chave estrangeira, nesse esquemático, um diagrama, no DER, tem um ter, que é o relacionamento entre uma tabela e outra, para indicar que uma entidade está, que uma tabela está tendo uma relação com a outra, eu utilizo a chave estrangeira. Então, eu faço esse esquemático. Exatamente. E como você sabe que é a chave estrangeira aqui? Por causa do N que foi mapeado, que foi modelado aqui, ó. E, então, quando, se por acaso no dia da manhã eu tiver que converter esse esquemático que você acabou de explicar para um diagrama, um DER, eu já posso então entender a respeito da chave estrangeira, que terá um relacionamento entre essas duas entidades. Você se refere a fazer o processo inverso, pegar o mapeamento e transformar em DER. É isso? Sim, só de bater o olho aí eu sei que então, por causa dessa chave estrangeira, que essas duas entidades se relacionam. Perfeito. É isso aí. Tá. E vice-versa, né? Se você bater o olho aqui e ver o N aqui, ó, você já sabe que vai ter uma chave estrangeira que vem de estados para cá. Entendeu? Então agora começa a ter sentido, né? Por que do N? Ué, justamente para estabelecer para que lado a chave vai ir na hora de construir o banco. Então por isso é importante ter bem certinho como funciona o mapeamento. E N para N? Já vou mostrar um exemplo para vocês. O N para N é um pouquinho especial, tá? Eu vou passar toda essa parte de modelagem, né, de mapeamento relacional, e vou passar alguns exercícios para a gente fazer. Por mais que seja simples de entender, é interessante dar uma exercitada para na hora de fazer a normalização dos dados não ter confusão, tá? Então veja só, uma vez entendido isso daqui, né? Então o N está aqui, ele trafegou para lá, tranquilo. Mapeei já o estados, mapeei já cidades. Professor, e esse cara aqui, o ter? Na hora que você faz o mapeamento, ele já não importa mais. Ele só importa, esse verbo aqui só importa na hora de montar o DER para fazer a pergunta e estabelecer as cardinalidades. Bom, aí se eu seguir aqui, ó, eu vou ter aqui cidades, né? 1 para N com clientes. Então vamos lá, vamos jogar aqui. Cidade já está feito, né, o mapeamento. Então eu vou lá e vou pular aqui, por exemplo, para clientes, certo?
clientes, então eu vou ter, como eu disse, aqui não foi estabelecida a chave primária, né? Mas eu vou colocar um ID cliente aqui, porque não pode existir tabela no banco sem chave primária, a não ser que essa tabela seja uma entidade fraca. Aí é um caso especial que depois a gente vai analisar com calma. Então aqui, ó, galera, deixa eu grifar e mandar aqui tirar esse vermelhinho daqui. Pronto. E agora tirar também esse sublinhado, senão vai ficar tudo grifado. E agora eu vou fazer um mapeamento desse cara aqui. Então vai ter o ID do cliente, o nome, vírgula, o endereço, vírgula, o sexo, vírgula, e por fim o nascimento, certo? E o que mais? Tá faltando uma coisa aqui. Tem o N, ó. Então, se tem um N aqui, o que que acontece? Está puxando a chave da cidade. Então, eu vou vir aqui ID underline cidade. O mais correto é grifar também esse cara aqui, tá? Por quê? Porque ele é uma chave. Ele não é um campo comum. Então, se grifa a chave estrangeira também. Ficou claro essa normalização, como funciona? É questão de prestar atenção, né? Você vai bater o olho aqui, né? Prestar atenção aqui certinho, ó. Que lado tá o N? Ah, então esse puxa a chave daqui. Ah, esse puxa a chave daqui. Beleza. O restante é colocar o nome da entidade e entre parênteses quais campos elas vão ter. É mais fácil errar no diagrama, no DER, do que na normalização. Correto. E de fato. E é por isso que é tão importante saber diagramar bem. Por isso que a gente ficou bastante tempo, né? Se for ver, foi um semestre. Aliás, perdão, metade de um semestre, 2 meses, quase 3 aí, somente vendo diagramação. Porque a partir daqui, as coisas vão um pouco mais rápido. Mas se a diagramação não tiver bem feita, você erra todo o processo daqui para frente. Então tem que ter uma diagramação bem feita, tá? Bom, agora eu vou explicar o N para N, tá? Para vocês como é que fica. Deixa então eu pegar aqui uma situação. Esse cara aqui já não precisa mais. Deixa eu pegar aqui uma situação aqui que tenha um N para N, para a gente avaliar. Vamos pensar, ó, eu vou adaptar aqui o caso aqui, que é um exemplo fácil e vai ficar tranquilo de entender. Deixa eu salvar aqui a imagem e abrir ela. Então pensa aqui o seguinte, ó. Deixa eu abrir. Eu acho que vai ser melhor abrir com esse Paint aqui para mexer. Fica bem? Tá bem visível aí para vocês? Tá. Pensa no seguinte aqui, ó. Esse é um exemplo clássico, né, de banco de dados, onde fala aqui, ó, que o cliente ele possui uma conta. Vamos pensar aqui que esse cliente ele pode possuir várias contas, tá? Então um cliente num banco ele pode ter 1, 2, 3, quantas contas ele quiser, correto? Então vamos falar que ele pode ter N contas aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a letra. Deixa assim mesmo. E que a conta pode ser uma conta conjunta, que pode ter mais de uma pessoa movimentando. Então eu teria um N para N, certo? Fácil, né, de visualizar isso. Tranquilo? Ficou claro onde eu quero chegar? Então eu tenho aqui um cliente que pode ter várias contas e uma conta que pode ter vários clientes movimentando ela. Uma conta conjunta, por exemplo. Bom,
Nessa situação aqui, ainda vou adaptar aqui um negocinho. Vamos pôr aqui um ID. Aqui. Tá? O ID do cliente. Só para ser... Podia montar lá no outro programa, mas só para ser mais rápido, vou fazer aqui mesmo. Então, por exemplo, o ID do cliente e o ID da conta, tá? São chaves primárias. Então, vamos pensar nessa situação aqui, né? Deixa eu jogar esse cara aqui pro lado e pegar lá o nosso Word para fazer a normalização desse cara aqui. Então, veja só. Pensando na normalização nessa situação aqui. Então, vou começar, professor, os dois tem N do lado dele, nenhum tem o 1, como eu disse, né, para começar. Qual que eu pego? O que você preferir nesse caso, tá? Fica a seu critério. Então, vejam só, vou começar aqui por cliente. Então, eu vou lá, vamos mapear aqui então, cliente. Beleza. Professor, Oi. nesse caso, pelo meu raciocínio, pode estar errado, cada um vai ter uma chave estrangeira de um do outro, assim, por exemplo, vai ter uma, tipo, a entidade cliente vai ter uma chave estrangeira do outro, que é qualquer conta, e a conta vai ter uma chave estrangeira do cliente, a chave primária do cliente. Vai ter essa troca? Não é assim que funciona, não. Calma aí. Tá. Já vou explicar já. Você vai entender certinho. Ó, Ok. então vamos pensar aqui, ó. ID. Então, beleza. Qual que é a minha chave primária, então? Vou pôr aqui, ó. ID. Tá aqui. Beleza. Vou tirar agora aqui o grifado. Pôr uma vírgula. E continuar colocando os outros campos. Nome, vírgula. Rua, vírgula. Cidade. Aí você vai me perguntar, professor, ele possui um N. Esse N então vai ter o ID da conta, como o Leandro aí acabou de supor, né? Na verdade não, porque essa conta também tem um N. E aí como fazer quando tiver essa situação? Quando eu tenho uma situação de N para N, é como se o meu relacionamento virasse uma nova entidade. Tá? É como se esse cara aqui, ele recebesse... Opa, perdão, deixa eu pegar aqui uma seta. Ele recebesse o ID daqui e o ID daqui. Ele vira uma tabela. Então, quando eu tenho N para N, eu crio uma nova tabela. Como eu faço isso? Vamos lá, vamos entender isso daqui então. Mapeei cliente, sei que é um N para N. Agora eu vou mapear o outro aqui do outro lado. Aí eu vou lá e vou colocar então conta. Aí vou colocar aqui o ID da conta, que vai ser chave primária, vírgula. Aí coloco número, vírgula, e coloco o saldo. Aqui. Beleza, mas tá, e cadê a chave estrangeira? Agora tem os N's. Como é N para N, na hora que eu olhar isso daqui em um DER, eu já sei que o N para N vai me gerar uma tabela que a gente chama associativa, que é uma tabela devido a essa relação N para N. Como funciona essa tabela? Eu dou o nome da relação ou o nome das duas tabelas em questão. Então, no caso, a tabela vai chamar conta underline cliente ou cliente underline conta, tanto faz. E aqui eu vou colocar as chaves que deveriam trafegar. Então esse cara aqui, ó, por CN, ele não deveria puxar a chave primária daqui? Deveria. E esse cara aqui por CN, ele deveria puxar a chave daqui. Eu costumo brincar e falar que nesse processo de puxar as chaves, as duas chaves trombou e ficou aqui no meio. Então ficaria aqui ID underline, no caso cliente, que é uma chave, e ID underline
conta, que seria a outra chave. Ambas grifadas, né? Porque são chaves estrangeiras. Então, ela não poderia ficar no meio das duas também? no meio das Ou não? duas. Então, o correto na hora de mapear é você mapear tudo que não é N para N primeiro. Tá? As N para N são as últimas que vão no mapeamento. Então não importa a ordem. Tipo, se tem vários, não precisa ser um seguido do outro. Você fala Né? aqui, Você pode no pegar um lado caso do de começo e cliente, depois um lado final. Não importa. Na verdade é errado. Você primeiro tem que mapear os outros. Porque você vai entender que na hora que a gente for passar isso daqui pro banco físico, se a gente for tentar criar essa tabela aqui antes no banco físico, você não consegue. Porque ele tem que puxar o ID daqui e o ID daqui. Se essas duas tabelas não existir, eu não consigo criar. Entendeu? Então as tabelas que não possuem relação, elas vêm primeiro. E as que possuem relação por último. É que nem a lógica de programação, né? Tipo, por exemplo, você tem que fazer o primeiro esse passo, depois aquele passo e por último um outro passo. Você tem que seguir uma lógica, senão dá tudo errado. Acredito eu, né? Sim. Porque é um, depois é N e depois é N pra N. É isso aí mesmo. Só um segundo aqui. Ó, vejam só. Uma outra situação que pode acontecer aqui é se nessa situação aqui, lembram que... Deixa eu pegar aqui uma borracha e tirar esses caras daqui. Lembra que é o seguinte, que a gente tinha situações, já vou falar a respeito porque vai aparecer nos DERs, onde eu tinha onde eu tinha aqui, por exemplo, um atributo. Lembra do atributo de relação? Por exemplo, data de movimento. Por algum motivo tem uma data aqui. Lembra que esse atributo vai aqui porque precisa ocorrer a interação entre eles? Se lembram dessa situação? Vocês lembram ou não? Sim. Bacana. Quando ocorrer isso, esse atributo ele fica junto com essa tabela aqui, tá? Então ficaria, só que ele agora não é chave, ficaria a data aqui, tá? Se for N para N, tá bom? Tranquilo? Professor, e se não for N para N, se por exemplo, ao invés de ser N aqui, ó, fosse 1, né? Vamos apagar aqui, vamos pôr aqui 1. Por exemplo, se fosse 1 para N, aí isso daqui muda. Se isso daqui fosse 1 para N, essa tabela aqui não iria existir, tá? Eu não ia ter ela. E o lado que tem o N ia puxar esse campo aqui, ó. Então, o que eu teria? Cliente está aqui, o lado que tem o N, além de puxar a chave, no caso, né? Que ele puxaria então aqui o ID do cliente, nesse caso, que seria aqui uma chave estrangeira, ele ainda ia puxar data. Entenderam? Se fosse N para N, a data fica junto com a tabela gerada. Se não for N para N, o lado que tem o N puxa esse campo aqui também, o atributo de relação. E o professor, e se for 3 entidades interligadas e for N, N e 1? N E 1, tipo, sim, 3 entidades. Sim, aquele caso que a gente estava vendo, né?
de ser uma ligação tripla, né? Isso. Aí você vai analisar os lados que tem o N. Vamos lá, vamos adaptar aqui o exercício para tirar a dúvida. Pensando então nessa situação que você falou, né? Deixa eu fazer aqui um esquema aqui, ó. Pronto. Vamos supor que eu tivesse aqui então, nesse caso aqui, alguma outra aqui. Eu não vou saber que nome dá para esse cara aqui, mas vamos lá, sei lá, uma entidade qualquer aqui. Coloca um banco aí. Banco. Boa, banco. Uma entidade qualquer. Aí vamos supor que por algum motivo a cardinalidade desse lado aqui fosse N também, tá? Só pra gente fazer uma análise. De que forma isso daqui iria acontecer? Como iria ser mapeado isso? Vamos lá. Deixa eu jogar esse cara para esse lado de cá e deixar esse cara aqui. Aí eu teria uma situação totalmente diferente. Deixa eu tirar um pouquinho aqui do zoom. Pior que não vai dar. Deixa assim mesmo, a gente vai fazendo por parte. Aí aqui eu teria a seguinte situação. Eu iria mapear o cliente da mesma forma como eu fiz aqui, tá? Aí eu iria mapear a conta da mesma forma que eu fiz aqui, só que agora ela ia ter somente esses dados aqui, tá? Nesse caso, iria mapear o banco. Vamos supor que o banco tivesse o atributo ID também. E, sei lá, endereço. Nome e endereço, por exemplo. Nome e endereço. Por exemplo. Né? Aí tem as cardinalidades para me analisar. Então, a gente primeiro analisa desse cara para esse cara. Do cliente para a conta. Se eu fosse isolar o banco, pensar que o banco não existe, eu ia ter que lado puxando chave? Conta, né? Porque, ó, cliente para conta, eu tenho N aqui e 1 aqui. Então, conta iria puxar o ID underline cliente, né? Vou grifar aqui, ó, e pronto. Agora analisando cliente para o banco. Então, cliente para o banco. O N está do lado do banco, então vai ser puxado o ID para cá. Opa, não é negrito, aqui. Tá. Agora analisando cliente banco, cliente conta já foi. Então automaticamente conta e cliente já foi, banco e cliente já foi. Faltou banco e conta. Epa, como é que eu faço a interação entre esses dois aqui? É um N para N, não é? Então eu vou colocar banco underline conta. Aí vai o ID underline banco, vírgula, o ID underline conta, vírgula. Aí você pode perguntar, professor, e essa data, ele vai com o cliente para cá ou ele fica aqui no N para N? Vai depender da normalização, tá? Porque depois que a gente faz o mapeamento, a gente vai fazer algumas regras que chama normalização de dados. Por isso que eu estou ensinando o mapeamento para vocês. Nesse caso eu deixo em qualquer uma delas. Eu vou deixar aqui a data. Depois, na hora de fazer o mapeamento relacional, a gente decide, a gente verifica o local certo dela. Na verdade, não é que decide, a gente verifica o local certo dela. Entendeu como é que fica esse processo? É a mesma coisa de definir aquele esquema onde a gente define as cardinalidades. Lembra? Como é que eu sei que aqui é N? Espera aí, o cliente e o banco pode ter quantas contas? Pode ter vários clientes e várias contas. Então N para cá e assim por diante. Funciona assim. Pode perguntar.
Ficaria a mesma coisa se fazer conta, relacionamento opera, banco. Aí bancos no plural. Ficaria a mesma coisa, né? Sim, o nome, se tiver no plural ou não, nesse caso, Eu estaria tirando o banco do relacionamento que estaria jogando na conta, no caso. Ou mais um. se a sua dúvida é sobre usar banco ou bancos, né? Aí Não, eu acho que você não entendeu. Peraí, professor. Ó, é a mesma coisa, não é? Suponha que não tá, esse banco não está ligado ao relacionamento, ele está ligado a um outro relacionamento que chama opera. Tá. Operação. Sim, Essa operação está ligada à entidade conta. sim. Entendeu? Tipo, Faria a mesma coisa, o mesmo processo, não é? Porque Você ele fala- queria criar uma. você fala que ele tivesse assim, ó. Sem isso aqui, né? E ele tivesse ligado assim, por exemplo. Aqui. Com um relacionamento aí, no caso, para uma Isso, opera. teria aqui, Conta, opera. teria aqui um relacionamento. Eu não vou colocar aqui, não vou escrever porque vai dar trabalho, mas é isso que você estava querendo Ok. dizer. Isso. Seria praticamente a mesma coisa, né? Porque tem N para N, eu teria que criar uma Não, nova tabela. aí mudou, né? Aí eu já não sei, porque vai depender do enunciado. Entendeu? Do exercício lá atrás. Se no enunciado foi estabelecido que, por exemplo, aqui fosse, ó, deixa eu recortar aqui, por exemplo, só para dar um exemplo aqui para você. Se aqui fosse, se essa relação aqui, oh Deus, calma aí. Se essa relação aqui fosse Jesus amado, o professor tá apanhando aqui, hein? Fosse 1 para N, por exemplo, mudaria tudo. Eu já não teria mais esse N para N aqui. Agora eu teria o banco, tá? Dessa forma, sem o ID do cliente. E aqui no conta, como ela tem o N, ela ainda iria importar aqui o ID do banco. Entendeu? Mudaria tudo. Sim, eu entendi. Mas aí no caso, se fosse N para N, não continuaria a mesma coisa, praticamente do. Você fala que se aqui no caso, por algum motivo aqui ainda fosse N, né? Isso. Então vamos lá. Aí como ficaria essa situação aqui? É boas perguntas que é interessante tirando a dúvida. Então aqui, ó, N para N. Nesse caso, como ficaria? Vamos lá. Eu continuo tendo cliente dessa forma que está aqui. Continuo tendo a conta, porque eu tenho N aqui puxando, né? Então a conta teria o ID do cliente. Aí eu tiro esse cara aqui, tá? Só que aqui, ó, o data, ele vai vir junto com esse N no caso, porque agora eu tenho 1 para N ali, então na conta eu vou ter data, tá? Porque agora eu já não tenho mais a liberdade daquele N para N aqui. Então a data tem que vir. E aqui o banco, como eu tenho esse N para N, ele continua assim. E aqui eu vou gerar uma nova. Banco, underline, conta, por exemplo. Que vai conter o que nesse cara? ID do banco, vírgula, ID, underline, conta. Entendeu? Não, o que mudou foi a data. Exatamente. Na verdade mudou a data e o lugar onde é o N para N, né? O N para N aqui mudou totalmente, né? Porque agora essa relação aqui já não é mais N para N. Oi. Se fosse entre cliente e conta, fosse 1 para 1. 1 para 1? Vamos fazer a situação? Se aqui fosse 1 para 1, né? Então vamos lá. Você fala, por exemplo, aqui, ó. Tirar esse cara, pôr um 1 aí. Tipo assim, né? 1 para 1. Como você ia fazer? Se tiver 1 para 1, nesse caso aqui, na hora de você fazer a análise, por conta desse data aqui, você decide para onde ele vai. Se você achar melhor deixar o data no conta, você deixaria assim. Se você achar melhor
deixar o data aqui em cima, você deixa aqui. Porque o 1 para 1 vai te dar essa liberdade de escolha. Voltando a dizer, depois que a gente fazer esse mapeamento, a gente vai entrar no conteúdo lá que eu estava mostrando para vocês aqui na projeção. É que agora, como eu reiniciei, ela fechou. Naquele conteúdo de normalização. E aí lá na hora que a gente aplicar as regras, independente dessa data ter ficado no cliente ou na conta, a gente vai conseguir pôr ela no lugar certo. E nesse caso, na chave estrangeira, quando ficou 1 para 1 em N, a chave estrangeira seria só de conta para banco? Não. Aí no caso, quando é 1 para 1, você também decide para que lado você quer levar a chave. É o mesmo caso desse cara aqui, ó. Então, boa pergunta, tinha esquecido de falar. Então, por exemplo, se você decidisse que não, que aqui que vai ter a chave estrangeira do ID da conta, então, ó, você poderia pôr aqui. Por que que você tem essa liberdade? Novamente falando, você tem essa liberdade porque é 1 para 1. Cabe a quem está fazendo o mapeamento decidir onde vai pôr ela, tá? Depois vão ser as formas normais, a gente chama de formas normais, né? São 3 regras que são obrigatórias se aplicar para um banco estar no estado ótimo e mais 2 que são opcionais, que a gente vai estar estudando. Lá a gente vai aplicar algumas regras aqui nesse mapeamento para entender se esse campo ele fica aqui mesmo ou se ele vai migrar para outra tabela. Entendeu? Então, Professor. o que importa, só um segundinho, o que importa é você conseguir retirar os dados de uma maneira correta aqui no mapeamento. Entender que quando é 1 para 1, você tem a liberdade de ver onde você vai deixar a chave, né, a chave estrangeira para estabelecer essa ligação. Você tem a liberdade de descobrir onde você vai pôr o atributo de relação. Entender que quando é 1 para N, o N puxa tanto chave quanto atributo de relação. E entender que quando é N para N, você tem aquela situação onde você cria uma nova tabela contendo as chaves estrangeiras das 2 tabelas em questão. Pode falar. Não, era essa a última dúvida que eu ia perguntar do 1 para 1, do N para N. Ia só confirmar mesmo. Não, mas é isso aí. Do N para N eu crio uma tabela. Do 1 para 1 eu tenho a liberdade de escolha. Okay. Exatamente. Outra pergunta que é pertinente aqui, deixa eu já falar, pelo jeito essa aula nós vai acabar não fazendo exercício, mas nós fazemos na próxima, não tem problema. Mas vou falar aqui. Imagine o seguinte, que ao invés de ter esse cara aqui, ó, deixa eu apagar ele, rua aqui, eu tivesse aquele endereço composto, sabe? Lembram? Aqui, por exemplo, ser endereço, né? Vou colocar abreviado e aí dele sair mais 3 campos ou 2 campos que faz assim, ó, por exemplo. E aí eu falar que esse cara aqui ele é composto, né, por rua, por exemplo. Lembram dessa situação? Oh Deus, ficou errado. Deixa eu escrever aqui e levo ele pra cá. Rua. Aí O trabalho que você tá tendo pra fazer esse byte aqui era mais só você ter feito já lá no diagrama. mas agora já estamos aqui. Agora vai aqui mesmo. Era mesmo, concordo. Número. É que é só mais esse exemplo aqui. Só pra gente lembrar. Tem mais esse e um outro, mas o outro é tranquilo. E por exemplo aqui, ó, CEP. Imagina essa situação aqui, né? Então lembram desse tipo de atributo, que é um atributo composto? Como eu mapearia esse cara aqui, né? Como eu faria o mapeamento desse cara aqui? Na verdade, aqui, ó, ao invés de endereço, certo? Ao invés de endereço, no caso aqui é no cliente, né? Então eu iria tirar esse cara aqui, ó.
Eu ia ter ID, nome, cidade. E aqui, ó, em vez de colocar o atributo endereço, eu iria colocar os 3 que formam ele. Então iria ficar rua, vírgula, número, vírgula, CEP. Entendeu? E esse cara aqui, ó, o endereço, ele não faz mais parte, ele não entra, ele só é para modelagem. No mapeamento, eles vai entrar esses 3 campos que descrevem ele. Certo? Ficou claro? Ficou. Tranquilo. Professor, o mapeamento, ele é... Vamos ver se você vai entender meu questionamento. Ele é, como se diz, o passo final para montar o banco físico? Seria isso? Você mapeia, você faz o mapeamento, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Mapeamento relacional se chama. Você faz o mapeamento. A partir do mapeamento você aplica as formas normais, que na verdade é você mexer com o mapeamento, só verificar se ele está dentro dos padrões, né, de acordo com as formas, e cria o banco. Então realmente ele é o passo final. Ele é a última coisa que a gente faz antes do banco. Porque daí você pensa, para e pensa assim, não tem como eu informar apenas o endereço em um banco, eu vou ter que informar, nesse caso, a rua, o número e o CEP. Sim, é porque o endereço compõe ele é composto por esses 3 caras. O Guilherme está aqui pedindo aqui se serviria, você fala escrever o nome dos atributos assim? Poderia. Se for isso, Guilherme, tá certo, poderia. Aqui, ó, depois nas normalizações a gente vai entender que esse cara aqui é que eu batendo o olho aqui eu já vejo que seria isso, tá? Mas esse cara aqui ele tem uma boa chance de migrar para uma nova tabela, tá? Porque na hora que a gente aplicar as regras de forma normal a gente vai entender que ele não tem a ver diretamente com o cliente, então é errado ele ficar aqui. Tá? Aí na hora que chegar a hora de a gente analisar isso eu explico por quê. Mas daí vem a importância de fazer o mapeamento correto, entender isso, tá? Então, ó, N para N vocês compreenderam, né? Se tiver alguma dúvida pergunte. 1 para 1 compreendeu, 1 para N compreendeu. Quando tem atributo de relação, tranquilo. Professor, faltou um, e quando for aquele atributo multivalorado, né? Por exemplo, se o cara tivesse aqui telefones, né? Aqui, né? E aí, professor, como é que fica se o cara tivesse aqui, ó, telefones? Tel. Como é que eu vou fazer esse mapeamento aqui, né? Na verdade, você iria colocar aqui assim, ó. Tel, e eu acho que no Word não vai ter opção, mas você grifaria ele 2 vezes. Ficaria grifado 2 vezes, tá? Porque aí você indica que ele é um campo, né, multivalorado. Só isso. Acho que cobrimos todas as possibilidades que teria aqui, né? Então, recapitulando, pode falar. E se fosse que nem na aula de ontem, que você explicou aquela novo modelo lá, que eu esqueci o nome agora. Da aula de ontem. Tá. Isso. Vamos lá. Como ficaria? Vamos pegar a aula de ontem, então. Você fala esse exemplo aqui, por exemplo? Ou esse? Esse daí mesmo. Poderia ser esse. Então, vamos fazer um mapeamento aqui? Vamos brincar com isso? Dá tempo, tranquilamente. Vou apagar esse cara aqui, tá, galera? Ó, apaguei. Então aqui, ó, deixar o diagrama aqui do lado e o Word pra cá. Isso. Então veja só, a situação aqui é a seguinte, né? Nesse diagrama aqui, você tem, eu vou supor mais ou menos 3 atributos para cada entidade, tá? Então você começa lá pelo funcionário, por exemplo, funcionário, né? Aí
Vamos supor que esse funcionário aqui, ele trabalha em vários projetos. É que aqui está sem a cardinalidade. Deixa eu ver aqui se tem algum com cardinalidade. Pera aí. Aqui, ó. Vamos mexer com esse daqui, é melhor. Tem cardinalidades. Fica mais fácil. Primeira coisa a fazer é mapear as entidades que tem um 1 do lado dela. Nesse caso aqui, todos eles têm N. Então, qualquer uma que eu pegar, tudo bem. Então, vou colocar lá, meliante. Certo? Vamos supor que o meliante ele tenha um RG, que vai ser a chave primária dele, né? Um exemplo, pensando em atributos, né? Um nome e um sexo. Beleza. Bom, aí você vai pensar na vítima, né? Então vai lá, vítima. A vítima ela também vai ter um RG, que vai ser a chave primária. Se ficar alguma dúvida, vocês me falam. Um nome e um sexo igual, né? Aí vai ter essa relação de N para N entre meliante e vítima. Então, vou colocar assim, ó, meli underline vítima, que é a relação entre os dois. Vai vir o RG do meliante, vírgula, e o RG vítima. Vou colocar aqui e vou colocar aqui, certo? Grifei os dois. Aí agora tem essa interação com arma, então eu vou lá e vou ainda mapear a arma. A arma pode possuir um código, que vai ser a minha chave primária, vírgula. Ela pode possuir também então um calibre e um modelo. Tá. E aí, professor, e essa interação agora? Porque aqui é uma agregação, né? Como é que eu vou fazer? Bom, esse N para N você vai tratar assim, ó, arma. Vai criar uma nova tabela, porque afinal é um N para N, é um relacionamento de N para N. Arma, underline, assassinato, por exemplo. Eu vou chamar essa interação entre meliante e vítima de assassinato. Poderia ser outro nome, professor? Poderia. Você poderia colocar arma, underline, meliante, underline, vítima. Você que sabe. E agora, o que vem aqui dentro dessa relação? Vai vir o ID de cada um deles. Então, ó, esse não é o N para N daqui? Esse cara vai vir para cá também. Vai vir RG, underline, meliante, vírgula. RG, underline, vítima, vírgula, e calibre e o código da arma. Entendeu? Aí você grifa tudo. Professor. Oi, vocês estão me escutando? Bom, eu tô. Sim, pode perguntar. Bom, pela lógica ainda bem que um pouquinho. E se, por exemplo, a arma fosse 1, a cardinalidade dela não fosse N? Se fosse 1 na arma. Isso. Para esse lado aqui, você fala, né? Onde eu passei aqui. Isso. 1 para N iria continuar. Não, na verdade aí iria ser o seguinte. Aí você não teria esse cara aqui, ó. Vou grifar ele de vermelho, de amarelo, ó. Você não teria ele. O que você teria? Você teria aqui, ó, nesse N para N, entrando aqui o código da arma. Entendeu? Entendi. Aí você faria dessa forma. Grifar ele, né? Tem que grifar ele aqui, ó. E é isso. Se fosse 1 para 1, você iria decidir onde pôr. O lugar mais lógico seria por aqui, né? Porque se você faz o inverso, você ia ter que trazer o código do meliante e o código da vítima para cá. Poderia? Poderia também. É o ideal? Não sei. Depois na normalização a gente vê. Entenderam a ideia?
A ideia é conseguir retirar de uma maneira certa os dados dali. Depois a gente aplica as regras e aí a gente vai deixar o banco redondinho. Quando chega na terceira forma normal, a gente fala que o banco ele se encontra no estado ótimo. A modelagem de dados se encontra no estado ótimo. Aí o que dá para fazer? Pegar essa modelagem, gerar as tabelas e criar o banco final. Já com as chaves, as relações e tudo mais. Certo? Dúvidas, galera? Não. As dúvidas vão surgir com o tempo. Vai. Isso realmente acaba surgindo. Até porque tem que ter prática, né? Eu só falando, a primeiro momento vocês podem ter entendido a ideia, mas realmente na hora que você começa a fazer os exercícios, começa a surgir os questionamentos, né? Mas e aí, eu faço tal coisa, eu faço o que aqui, eu faço o que ali. Eu vou fazer o seguinte, galera, nessa aula, já até ultrapassamos aqui o tempo, não vai dar para mim passar exercícios. Para a próxima aula eu vou separar alguns DAREs bem bacanas, com casos bem específicos para a gente fazer e analisar até como exercício, para a gente entender certinho como faz. Por mais que seja simples, seja fácil de fazer, é necessário dar uma praticada, né? Tranquilo, galera? Sim. É isso. Essa aula foi até bacana, porque tirou bastante dúvida, eu acho. Sim, bastante coisa que talvez fica pendente lá atrás no DARE, né? Quando você pensa, por exemplo, chave estrangeira. Como eu vou pensar na chave estrangeira? Aqui tá a resposta, né? Você começa a entender como fica a relação um pouco melhor, né, entre as entidades. Então, a partir de agora, a gente vai começar a entender bem como isso vai funcionar, tá? Mas é isso, galera. Eu vou fazer chamada e aí na próxima aula a gente pega para fazer exercícios disso e se der tempo a gente começa as formas normais. Se não, não precisa de pressa. O importante é entender corretamente aqui os processos, né? Bom, daqui eu não preciso salvar. Esse cara aqui eu fecho. Deixa eu encerrar aqui a gravação.